Olá pessoal, professor Yuri novamente. Estamos aqui com mais uma aula do JavaScript. E nessa aula de hoje a gente tem o objetivo de aprender sobre funções nativas para manipulação de strings. Funções nativas, elas são mecanismos que o JavaScript carrega dentro do seu desenvolvimento para se executar alguma tarefa interna, do funcionamento do próprio JavaScript, ou então para tratamento de dados. O JavaScript ele trata uma string como uma cadeia de caracteres. Então, se você tem uma string do tipo Yuri, por exemplo, isso aqui ele trata como uma cadeia de caracteres, onde cada caractere ele tem um valor reservado, que é o endereço desse caractere em si. Então é como se fosse o que a gente chama de char, de uma cadeia de caractere, onde se guarda esse caractere em endereços específicos. E para se tratar essa cadeia de caracteres, a gente usa funções nativas. Então essas funções nativas elas são pré-estabelecidas no JavaScript. A gente viu como criar funções, porém o JavaScript já traz para a gente várias funções com várias funcionalidades e que no desenvolver do curso a gente vai aprender sobre alguma delas. E é importante também eu falar que quando vocês querem aprender sobre funções nativas ou como criar funções, é interessante a gente acessar o site do W3D School. No site da W3D School é onde é guardado toda a documentação do JavaScript. Então, para a gente saber quais são elas, como que se cria, como que se chama, como que eu trato, basta eu vir no site da W3C School. Aqui a gente tem as partes de HTML e de CSS, a parte do JavaScript. Porém, você vem aqui em Reference, você vem aqui em JavaScript Reference. E aqui eu tenho tudo que se trata de JavaScript, eu tenho aqui. Então a gente vai tratar sobre JavaScript String, E aqui a gente tem como que as strings são criadas, como que você declara um caractere string, uma variável do tipo string, quais são propriedades e métodos, depois a gente vai ver como diferenciar propriedades de métodos, Então os métodos alteram a minha string, as propriedades são os valores que ela carrega, os valores que você consegue manipular. Então aqui a gente tem alguma das propriedades e aqui a gente tem algum dos métodos. Esses métodos nada mais que são funções. São funções nativas que o JavaScript carrega, em que a gente pode trabalhar com uma porção de cálculos, de manipulação dessas strings. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre algumas delas, mas para se aprofundar, visualizem, entrem aqui na documentação do JavaScript, que se vocês precisarem, está tudo aqui. É lógico que no curso a gente não dá para aprender sobre todas, mas vocês agora, quando precisar, sabem onde encontrar. Então, para dar sequência, a gente vai acessar o nosso Sublime Text. A gente vai criar aqui um documentinho para a gente tratar de strings. Eu vou chamar aqui esse documento de funcnat, de função nativa, string.html. Vou criar um documentozinho HTML simples, como todo mundo já fez, Vou dar um título aqui de funções nativas. Certo? E vou criar o meu script para a gente trabalhar com o JavaScript. Lembrando que a gente pode usar o documento externo, igual a gente já aprendeu. Eu estou usando o documento interno para ficar de mais fácil visualização e estudo. A gente vai ver algumas propriedades de algumas funções
E hoje a gente vai trabalhar com a propriedade length. Propriedade length. Então, para começar, eu vou criar uma string aqui. Yuri Petronilho é meu nome. E depois eu vou dar aqui um ponto length. Quando eu dou esse ponto length, o JavaScript ele tem todo um tratamento interno que ele transforma essa cadeia de caractere em um objeto. E tem toda uma tratativa em que a gente pode usar essas propriedades para a gente trabalhar com essa string. Então, essa propriedade em si, a length, ela vai contar os caracteres. Ela vai contar os caracteres que eu tenho dentro da minha propriedade. Ela significa contar. Então, essa é uma propriedade que a gente tem que vai tratar esse objeto, que é uma cadeia de string, né, que é uma cadeia de caractere, e vai me retornar a quantidade de caracteres que eu tenho nessa string. Isso serve para a gente fazer alguns cálculos, para a gente cortar a string, para a gente saber o posicionamento de cada string dentro dessa cadeia de caractere. Então a gente vai dar aqui um documento.write. Certo? Aqui dentro. Para mim retornar a contagem de quantas posições de caracteres que eu tenho aqui. Então eu vou salvar aqui, a gente vai voltar lá no nosso navegador e eu vou abrir aqui a minha função nativa, né, que é o meu documentozinho. Opa, só um minutinho. A minha estava em maiúsculo, então é minúsculo que eu tenho que colocar, tá pessoal? Sempre minúsculo. Dou um Ctrl S para salvar. Agora sim. Então eu tenho 15 posições dentro dessa cadeia de caractere Yuri Petronilho. Lembrando que os caracteres são contados iniciando do zero, né? Então eu tenho 0, 1, 2, 3. Os espaços em branco também são contados como posição dentro da cadeia de caractere. Então aqui a gente tem 15 caracteres, né, nessa cadeia de caracteres Yuri Petronilho. E cada posição, né, cada caractere ele tem um posicionamento que vai de 0 a 15. Então, se eu precisar recuperar o Y, por exemplo, ele é o posicionamento 0 dentro da minha cadeia de caractere. Ok? Lembrando aqui, né? Então, eu tenho aqui o posicionamento, o endereçamento dele dentro da cadeia de caractere. Então, o Y corresponde ao endereçamento 0. Isso a gente chama de índice, né? Esses aqui são os índices da minha cadeia de caractere. No caso aqui da minha função, ela contou que ele tem 15 posições Yuri Petronilho. E essa é uma, né, das várias, né, das propriedades que a gente trabalha com string, que são propriedades nativas, ok? Então eu tenho aqui elas. Depois agora a gente vai trabalhar com os strings métodos, né? Com os métodos do meu string. Então um desses métodos que a gente vai usar é o charret, né? O charret ele retorna o caractere num índice específico que eu pesquisar. Então se eu quiser aqui que me retorna o caractere que está no índice 2, basta eu dar um charret 2, ele me retorna um R. Vamos testar? Então aqui, ao invés de eu usar essa propriedade, eu vou usar o método, né? Charret. O charret, lembrando que ele é uma função, né? Então todas as funções elas têm que passar ou não algum atributo dentro dela. Que nesse caso desse atributo que eu vou usar,
vai ser o índice. Então eu quero recuperar o R, né? Basta eu passar como atributo o índice 2. Vamos ver se funciona. A gente coloca 2. Vou voltar lá aqui no meu navegador. Só um minutinho, que eu não salvei. Vou dar um Ctrl S aqui. Voltando lá. Agora sim, né? Então, olha só. Me retornou o valor R, né? Que é do charret na posição 2. A posição 2, né? Aqui, ó. 0, 1, 2. O meu caractere que está na posição 2 é o R. Na minha cadeia de caractere. Se eu quisesse esse N aqui, né, qual o caractere que eu ia contar? Então eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então basta eu pegar o índice 10, que é o índice da minha cadeia de caractere, que está na posição 10, né? Qual que ele vai retornar? Volto lá, salvo, é o N, ok? Então esse aqui eu retorno N, né, que é do caractere. Então essa é alguma das propriedades que eu tenho nativas, né? Alguma das funções nativas para se trabalhar com string dentro do Java String. O charret é a primeira que a gente estudou. Para ficar mais fácil, eu vou criar uma string aqui, uma variável chamada nome, que vai receber essa minha string que a gente está trabalhando. Lembrando que é a mesma coisa, porém aqui fica mais fácil de visualizar. Ok? Então agora, ao invés de eu trabalhar com essa cadeia de caractere, eu vou trabalhar com a minha variável que encapsula essa string. Então funciona da mesma forma, né? Se eu der aqui um Ctrl S e voltar lá no meu documento, retorna a mesma coisa. Então essa aqui é a primeira função nativa que a gente estudou, né? O charret. Ó, charret. Retorna o valor referenciado através de um índice, né? Então é isso que ele faz. Ele pega o índice que você está jogando, né? Que no caso é o 10, e ele pesquisa na minha cadeia de caractere aonde que estava guardado o valor 10. Que no caso aqui foi um N, né? Lembrando que ele começa contando do 0, os espaços em branco são contados, então eu contando de 0 a 10, eu tenho um N. É isso que serve essa função nativa do JavaScript. Agora a gente vai estudar uma outra. A gente tem um index of. O que o index of faz? Ele retorna a primeira ocorrência de um caractere dentro da cadeia de caractere. Como que é isso? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui o meu nome Yuri Petronilho, e eu quero retornar qual é a primeira ocorrência do meu caractere I, né, eu uso essa função nativa. Então vamos ver como que ela funciona. Basta eu colocar o index of, né, e colocar o I, meu caractere I. Lembrando sempre quando eu for tratar com caractere, entre aspas, tá, pessoal? Então a primeira ocorrência do meu caractere I. Vamos testar. Do F5. Então ele está lá no índice 3, né? Vamos verificar. Então a primeira ocorrência do I está no índice 3, né? Porque começando do 0 na cadeia de caractere que corresponde ao nome Yuri, eu tenho no índice 3 o meu caractere I, ok? É para isso que serve o nosso index of. Ele usa os índices, né, para saber, para
você passa por ele um certo caractere que você quer, ele retorna o índice ao qual ele pertence. Lembrando que a gente tem o outro i aqui, de Yuri, porém ele retorna a primeira ocorrência de caractere. E ele faz diferenciação também de maiúsculo e minúsculo, tá, pessoal? Precisam ficar atentos nisso, que ele faz diferenciação de minúsculo e maiúsculo. Se esse i aqui fosse maiúsculo, por exemplo, ó, olha, agora der um F5 aqui, então ele ia retornar um 11. Por quê? Na cadeia de caractere Yuri Petronílio, onde eu tenho o I minúsculo, ele está aqui. Não é mais aqui, né? Aqui é o I maiúsculo. Então ele vai te retornar que ele está na posição 11. Porque na cadeia de caractere aqui, a posição 11, né, corresponde ao I minúsculo. Ok? Então essa é a forma de trabalhar com o index of. Ele retorna um índice a qual pertence um caractere específico. E ficar atento se você passar algum caractere que não exista. Por exemplo, se eu passar o A, esse caractere não existe na minha cadeia de caractere. Então ele vai retornar menos 1. Vamos testar. Dou F5, está lá, menos 1. Então com base nesse retorno menos 1, você pode criar uma lógica, né, para trabalhar a sua função nativa aqui do JavaScript. Continuando o nosso estudo, a gente tem aqui uma função nativa bastante interessante para se trabalhar com texto, que é o replace. O que o replace faz? Com base em pesquisa de uma string específica, você pode alterar ela, colocar outra string naquele lugar. Então ele é bastante interessante, né? Replace, você troca, né? Você coloca outra string num valor específico que você queira alterar. Vamos voltar lá no nosso Sublime Text. Então eu vou trabalhar aqui com a minha função replace. Ok? Então eu vou pesquisar pelo caractere Petronílio. Olha só. E vou substituir por Silva. Vamos ver o que acontece. Atualizo aqui a minha página. Então ele vai me retornar, olha só, o que antes era Yuri Petronílio, ele agora, né, retornou Yuri Silva. Ele alterou, ele trocou a cadeia de caractere Petronílio por Silva. É isso que ele faz uma troca, né, específica de uma cadeia de caractere que você deseja por outra. Então vamos atualizar aqui a nosso estudo. Replace. Faz a substituição de posições específicas da minha cadeia de caractere. Ok? Para isso serve o replace. Então eu pesquisei, ele espera o que você deseja, né? Que você deseja explicar, por aquilo que você deseja trocar. Então eu estou aqui, eu busco pela palavra Petronílio e troca por Silva. Ele faz essa troca para a gente, essa substituição de caracteres. Outro bastante usado, a gente vai ver aqui, outra função bastante utilizada, a gente vai trabalhar com essa agora, substring, né? A substr. Então o que ela faz? Ela extrai a partir de uma posição inicial e final as strings da sua cadeia de caractere. Então ela recorta parte da sua cadeia de caractere. Ela pega a posição inicial, por exemplo, aqui no nosso caso aqui, Yuri, né? Se eu quiser recortar só o IU, eu uso as posições inicial até a posição que você quer trocar. Se você quiser recortar até o R, você usa de 0 a 2. Okay? Então ele usa posições específicas do índice para você cortar o que você deseja na sua cadeia de caracteres. Vamos voltar lá. Então eu retorno para o usuário,
né, recorto da cadeia de caractere e mostro para o usuário aquele recorte que eu fiz. Então vamos lá no nosso código. Eu vou dar aqui o substr. Então aqui, por exemplo, eu quero recortar a palavra Petronílio, né? Então eu vou usar aqui a nossa substr, né, substring, e vou passar dois atributos, certo? Ela trabalha com dois atributos. O atributo inicial, né, que é a minha posição inicial, que nesse caso aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Vou pegar na posição 5 e vou parar até aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né, até na posição 14, certo? Então eu vou pegar da posição 5 até a 14, recortar Petronílio e mostrar para o usuário. Então é isso que ela faz, ó. Vamos voltar. Vou lá no nosso navegador. Tá lá, Petronílio, né? Eu recortei na cadeia de caractere Yuri Petronílio o valor Petronílio, né, que é o substring faz. Então vou escrever aqui o substr, ele faz um recorte de uma cadeia de caractere em posições específicas de acordo com os índices iniciais e finais passados. Certo? Então é isso, né? Eu dou um índice inicial e um final. E eu pego inclusive o índice que eu passei, né? Então o índice 5, ele inicia no índice 5, pega o índice 5, vai até no índice 14 e retorna para o usuário esse recorte que eu faço. Então seguindo aqui no nosso estudo, a gente tem outras duas funções bem nativas, bem interessantes, que é o toLowerCase e o toUpperCase. O que essas fazem, né? Então, o toLowerCase, ele converte as strings que são maiúsculas em minúsculas, né? E o toUpperCase, ele converte as strings minúsculas para maiúscula, né? Que é o caixa alta e o caixa baixa. Então, ele converte toda a cadeia de caractere, né, em, por exemplo, uppercase em caixa alta, ou seja, em maiúscula. Então, o lowercase ele converte maiúsculo em minúsculo. Então, vamos testar aqui o toLowerCase. Eu vou converter toda a minha cadeia de caractere em caixa baixa. toLowerCase, né? Tem que ser exatamente como está escrito. Olha só, em minúsculo e maiúsculo como ela inicia, né? Ele não espera passagem de parâmetro, porque ele vai transformar toda a cadeia de caractere em minúsculo. Vamos salvar, vamos retornar lá no nosso navegador. Então tá lá. Toda a cadeia de caractere Yuri Petronílio agora foi transformada em minúsculo. E se fosse ao contrário, né? A gente tem o toUpperCase, que é esse aqui, né? toUpperCase. Ele vai pegar toda a cadeia de caractere e transformar em maiúsculo. toUpperCase. Então ele vai pegar essa cadeia de caractere e o que não for maiúsculo, ele vai transformar em maiúsculo. Vamos testar. Eu dou um F5. Então tá lá, a cadeia de caractere toda em letras maiúsculas. Eu vou salvar aqui. Vamos escrever aqui o toLowerCase.
ele transforma a cadeia de caractere em caixa alta. Quando eu falo caixa alta, é letra maiúscula, viu, gente? Opa, em caixa baixa, que é o lower. E a gente tem o to uppercase, né? Que é o contrário. Ele transforma a cadeia de caractere em caixa baixa, em caixa alta, né? Esse aqui transforma em maiúsculo. E outro método bastante interessante também é o método trim. É esse aqui. O que ele faz? Ele remove os espaços em branco da minha cadeia de caractere. Ok? Então ele pega essa cadeia de caractere, vê qual é o espaço em branco que existe e remove ele. Então vamos testar. Na verdade ele pega aqui os espaços que tem nas extremidades, tá? Então se eu tenho aqui no início da minha cadeia de caractere um espaço em branco e aqui no final um espaço em branco, basta eu usar o atributo trim, o método trim. Ele vai pegar esses espaços em brancos que existem aqui e vai eliminá-los. Vamos salvar, vamos testar. Eu dou um F5. Agora a gente percebe que não existe espaço em branco, né, aqui nas extremidades dessa string. Então a gente pode observar que a gente tem várias funções que são nativas e servem para a gente trabalhar com os nossos strings, né, nossas cadeias de caractere. Então como exercício hoje eu deixo para vocês fazer todas essas que estão aqui no nosso material de referência, todos esses métodos, né, que são as funções nativas, testar e aplicar, né? Então eu quero que vocês testem, eu aplico e retornam aqui para mim, ó, escrevam para mim aqui como estudo, né, o que cada uma delas faz, igual a gente começou, ok? Espero que tenham gostado dessa aula, até a próxima, qualquer dúvida é só chamar.